Quem quebrou o luminário e vai se lascar nessa gravação porque tá no escuro? É, eu mesmo. Enfim, Glaucia, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai fazer um bate-papo sobre as crônicas de Arthur, só que dos livros primeiros, primeiro e segundo, que é Rei do Inverno, O Inimigo de Deus. Bom, como a gente disse, a gente vai falar sobre as crônicas de Arthur, não sobre as crônicas do Rei Arthur, certo? ele não chega a virar um rei, né? Pelo menos até o livro 2. Certo? Bom, pessoal, antes de tudo, vamos deixar bem claro aqui que ele não era rei. Aquela lenda da Excalibur, aquela espada com poder divino, talvez seja alguma ideia de algum charlatão por aí. Quem seria esse charlatão, Glaucia? Não fala por enquanto. Vamos pegar e vamos deixar o pessoal aí segurar na resenha para eles poderem descobrir e entender a história conforme a gente for caminhando esse bate-papo. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o livro 1. A Glaucia vai falar um pouquinho sobre a história de Rei do Inverno. Depois a gente vai entrar na história do livro 2 e a partir deste momento vai ter spoiler. Ok? Beleza, então. Glaucia, fala um pouco sobre o Rei do Inverno. Eu li com um projeto que eu fiz com algumas meninas pelo Instagram. Algumas pessoas pediram pra mim fazer projeto de leitura dos livros que o Miquel me indicasse. Falei, então tá bom. Aí eu fiz projeto do primeiro. As meninas gostaram tanto que elas falaram, vamos continuar lendo, vamos ler o segundo? Então no mês passado a gente leu o segundo. E nesse mês agora eles vão ler o terceiro. Vai ser o mesmo grupo, só que dessa vez o Miquel que vai ler, porque só temos um livro e não dá pros dois acompanhar no mesmo projeto, ele vai ler. Só que eu, como não ligo pra spoiler, vou estar no grupo só bisbilhotando. Com certeza. Pegando os spoilers, não tem problema não. Aí depois eu leio o terceiro. Pra ela ler mais aliviada depois, sabendo tudo que vai acontecer. É assim, sabe? Pessoa ansiosa é assim, ok? Ele foi escrito pelo Bernard Cornwell e publicado pela editora Record. Ele é contado em primeira pessoa, só que não pelo Arthur, ele é contado pelo ponto de vista do Dervel. Tem uma pegada aí bem sinistra em relação às pronúncias dos protagonistas. Então, se escreve Derfel e se lê Dervel. Os nomes desse livro são bem difíceis de pronunciar. Gente, acho que até hoje eu pronuncio tudo errado. Tem alguns livros. Inclusive, quando a gente estava lendo esse livro aqui, surgiu um comentário lá e vamos falar assim, vamos pronunciar o nome de alguns protagonistas, né? É melhor chamar de colocar apelido nos personagens, que é tão difícil de pronunciar, né? Tinha lá aquele wiki, sei lá, porque tem Y, tem W. Aí o Marquinhos falou assim, eu chamo de Clayton. Um nome brasileirado. Mas não são difíceis, gente. São bem difíceis. Então a gente acompanha a história pelo ponto de vista do Dervel. Ele é rapazinho, ele é adolescente no começo da história. Ele é um adolescente na época que está sendo feita a narrativa. Só que também tem um detalhe que é contado em dois tempos. É contado com o Dervel velho e contado quando ele estava passado. Isso. Mais ou menos assim, deixa eu explicar. O livro começa com o Dervel já idoso. Ele tá a pedido da Igraine. Ele tá escrevendo, passando pro papel, fazendo um livro da história do Rei Arthur. Só que a Igraine quer romantizar um pouco a história do Rei Arthur e o Dervel, ele quer contar nua e crua como tudo aconteceu. Eu quero que esse livro vire um best-seller. Por favor, coloque aí que a espada realmente tinha poderes. E não é assim as coisas não, eu vou escrever o que realmente aconteceu. E ao longo do livro tem esse debate entre o Dervel contando e a Igraine. E sobre o Samsun também, que vocês vão conhecer daqui a pouco, que é um bispo que infelizmente a gente sabe que ele veio até o final, né? Porque eu queria que ele tivesse morrido no primeiro livro. Infelizmente, com essas partes que a gente tem do presente do Dervel já velho contando, a gente acaba pegando spoilers da história que ainda será contada. Inclusive, que o Dervel não tem mais a mão, ele tem só um cotoco. Isso não é spoiler, porque ele mesmo fala no começo. Ok? A gente não que é pega, spoiler. não é spoiler. Se você acha que isso é um spoiler, reclame para o Bernard Cornwell. Eu não leio o livro, então. Não leio. E além disso, a gente já sabe também os personagens que vão sobreviver ou não. Infelizmente, a gente já sabe. Infelizmente, você sabe que por mais que vai ter um monte de lutas em que o Dervel vai estar lá com a cabeça premium, você sabe que ele vai sobreviver. Por quê? Porque ele está contando a história no final do livro. Isso. Agora, outros... Ele já citou mesmo pessoas que já se foram. Então a gente lê já com o coração na mão, sabendo como que a pessoa vai morrer, de que forma que ela vai morrer. Então a gente tem uma trajetória do Dervel, eu não vou explicar, a gente não vai pegar, entrar nesses detalhes, é muita coisa, é muito acontecimento. Tem uma personagem, a Nimue, que não é assim pronunciada, tá bom? Ok? Nimue. Beleza? Paciência. Temos também o nosso Rei verdade, Arthur, que só aparece no final do livro, praticamente, né? Meio, eu acho. Ele demora. No primeiro livro ele demora pra aparecer. Mas na verdade é assim. Começa com Dervel novo. E na verdade eles estão acompanhando o nascimento do Mordred, que é ele que vai ser o herdeiro
rei Uther. Na verdade, o herdeiro real, né, de sangue. E o pessoal todo lá, os peões, tem que proteger o rei Mordred. E o Mordred, ele nasceu com o pé torto. E isso foi um mau presságio, é claro, porque onde já se viu um rei pegar nascer com o pé torto? Lembrem bem que esse livro aí antecede os 1000 anos depois de Cristo. Eu não lembro a época certinha, ok? Nimue, mijo lá em cima daquele cadáver, pra poder repreender tudo. Mijo na fileira da porta. Guspa. Desse eles jeito. Eles fazem muito isso, eles gospem assim no chão pra poder criar uma proteção. Isso. Vamos enfatizar aqui. Tem uma treta muito grande entre o paganismo e o cristianismo que está, é claro, tendo sua ascensão nesse momento. Isso é um ponto muito alto na história. Você não vai ter fugir. Não é nem coisa política. É muito religioso mesmo. Sim, envolve política, certamente, mas... Essa treta religiosa é muito grande. Lembrem que desde os princípios a religião sempre foi a causa de muitas guerras, de muitos conflitos, ok? Mas o livro, ele se passa 500 anos após Cristo. Então tá muito ainda novo essa vinda de Cristo. E o pessoal tá muito ainda fanático por isso. E é claro que a religião no primeiro livro é a causa de todo esse desfecho. Você lembra o final do livro e você sabe como que... No que a religião levou? Sabe, você vê Samsun, que é um bispo que tá lá, sabe, pra poder falar assim que você será enforcado por bruxaria. Não por bruxaria exatamente, né? O paganismo ainda é muito forte. Mas que ele tá lá pra poder crucificar. E na verdade eles querem um rei cristão. E quem que poderia ser o rei cristão, Glaucia? É o Arthur. Só que o Arthur, ele fica meio em cima do muro. Ele não sabe se ele é pagão, se ele é cristão. A única coisa que ele quer é ter controle e ter paz na vida. Isso, paz. Tá? É uma coisa que ele nunca vai ter. Por quê? Porque por mais que ele não seja rei, por mais que ele não seja realmente da realeza... Ele tem uma posição muito alta. Isso, e ele tem aquela visão de guerreiro, ele tem aquela visão de general, e ele consegue... Todo mundo recorre a ele. Isso. Ele tem um poder de líder, né? De punho. Nós também apresentamos vários personagens. A Morgana, ela é irmã de Arthur, só que ela não aparece tanto na história. Isso. E diferentemente das Brumas de Avalon que você leu, né? É totalmente uma pegada muito mais brutal. Totalmente. A Morgana é totalmente diferente. Ela é uma mulher meio amarga da vida, ela passou por muitas adversidades, ela tem umas deformidades no corpo dela também. E o pessoal também não reconhece muito o papel dela na história, na vida, né? Da história. Também vamos apresentar a Guinevere, mais pra frente. A nossa personagem favorita, só que não. Então, de certa forma, o Bernard Cornwell diz respeito à personalidade dos personagens, é o mais próximo que se tem da lendas do rei Arthur. Ok? Se ele fez algum levantamento, algum estudo, então é isso. Ponto. Aí, quando tem muitas guerras, também vai ter um personagem que é o FDP, que é o Gundileus, tá? Que eu odiei esse personagem mais que a Guinevere, mais que qualquer pessoa, eu odiei esse Gundileus. Que é o que vai gerar muita treta nesse livro. Mais ou menos nas 100 páginas, ele vai dar uma reviravolta totalmente na história, e vai ter muita guerra, e vai ter muito sangue, e ele vai domar poder, vai domar terras, e que a parte... Acho que é por culpa dele que vai ter a continuação do livro 2. Isso. Que nós vamos entrar no Inimigo de Deus. É claro que o Gundileus, ele vai despertar muito ódio em muitas pessoas, vai ser muito procurado, muito caçado, porque ele... Né, a Nimue mesmo é uma vítima dele, não vamos contar o que aconteceu, só vamos dizer que ela sofreu muito na mão dele. A Nimue também, nesse primeiro livro, O Reino do Inverno, ela quase enlouquece, literalmente. O Derfel, ele gosta... nisso. Ele gosta dela, então ele vai resgatá-la. E tem toda uma profecia das três provações e tal, blá 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 blá. Legal essas três profecias. Isso. Temos também o Merlin, que ele é um cara que você vai ficar com muita raiva no livro 1, no livro 2. Ele é chato pra caramba. Ele é chato. A gente tem que falar, por que o Merlin é chato? De um lado, a gente tem o cristianismo, um bispo Samsun, fanático e insuportável. Do outro lado, a gente tem o pagão Merlin, que deveria ser, né? Cria os deuses dele lá também. Mas não, ele é igual ao Samsun, talvez pior. É dois fanáticos confrontando de frente. E agora que a gente vai falar do Inimigo de Deus, eu tenho que pegar e ressaltar pra vocês que embora o Merlin, ele realmente seja esse cara charlatão, porque ele é charlatão assim como Samsun e qualquer outro religioso lá que esteja fazendo essas profecias aí, beleza. Ele faz algumas coisas que acontecem, algumas coisas que você fica... Pô, esse livro não é um livro de fantasia, mas talvez fuja pra isso, porque, como isso aqui tá acontecendo? Como tá batendo? Um exemplo é quando que o Merlin perde a barba dele, ele começa uma degradação. Já é no livro 2, já. E ele... Lembra até um pouco coisa de Sansão, que ele só tem o poder dele, a força dele se ele tem a barba. O poder dele todo tava na barba. Eu achei isso um pouco estranho, né? Eu achei isso meio... fraco. Mas tá bom. Vamos entender do ponto de vista religioso. E o que acontece no livro 2? Após aquela prova do Gundileus, que eu esperava que fosse falar aqui, mas não falou.
Ela queria ver sangue, ela queria ver... A gente sabe que o Gundileu se ferrou, porque ele é o FDP dos grandes, o que ele faz, não se faz. E eu queria ver descrito, que a Nimue pegou ele, arrancou os olhos, arrancou a cabeça, enfim, mas a gente só sabe que ele se ferrou. Eu tô com medo dessa mulher. Então, no começo desse livro, o Merlin tem o propósito de ir atrás de um caldeirão. Um caldeirão. Um caldeirão que me lembrou, sabe o quê? A cor de espinhos e rosas. Segundo ele, esse caldeirão, ele é uma dos presentes deixados por alguns deuses. Pelos deuses aí. E tem uns 12 presentes, né? 12 presentes e o 13º é o caldeirão. Que é o mais poderoso de todos. E dizer que ele tem as 13 relíquias, 12 relíquias aí, e falta somente o caldeirão. Ele vai ter... O controle da religião dele sobre a Britânia lá, né? O cristianismo vai se extinguir, porque nada pode com o poder desses itens aí, e ele fala que a partir desse momento haverá paz na Britânia. E também uma coisa que tem nesse livro, eles falam que a partir do tempo desse livro, que daqui a 5 anos Jesus vai voltar. Você lembra disso? E pra Jesus voltar, eles têm que eliminar todos os pagãos. Por isso que fica essa disputa. Fica o Merlin tentando esparramar o paganismo todo dele, a religião dele toda lá, e os cristãos tentando eliminar os pagãos para que Jesus possa vir encontrar a terra limpa, né? Isso. E, como eu falei pra vocês, voltamos aí. Essa é a causa de toda a treta desse livro. Aí vocês ficam, mas deve ser um livro religioso, entre brigas de religiões. Gente, mas não é chato, não. Não é um livro assim... Escutem, pessoal. Se ela tá falando isso, escutem. Não é um livro... o meu perfil de livro, mas não é o dela. Não é um livro assim... totalmente religioso, nem autoajuda pra tentar convencer alguém a seguir determinada religião. Não, tá longe disso. Nada a ver isso daí. Isso sempre teve no mundo inteiro. Tem muitos países por aí que isso é o ponto forte, mas acho que creio que na época, que foi a época que, anos depois que Jesus veio, então tava muito alto isso, né? Tava muito alto. Uma terra que não tinha o Cristo. Então, aí entra alguém, então tava muito alto essa disputa. Cada um querendo acreditar uma coisa. Mas claro que tinha disputas políticas, as pessoas não respeitavam o território do outro. Ele chegava, domava, quem tinha mais tropa domava, falava, ó, agora seu lugar é meu, não quero saber, sai daqui. Não, educação, isso quando matava, tá? Isso. Esse livro é cheio de cenas pesadas, né, Glaucia? E tem umas revelações sobre o Dervel, sobre a linhagem dele, que vocês vão achar interessante. Sim. E pra não estender esse vídeo, pra não falar demais, eu acho que é basicamente isso, a história. O inimigo de Deus, eu não vou pegar a falar o que é esse inimigo de Deus. Tenham em mente que é relacionado a Arthur. Vocês vão ver os debates filosóficos, vocês vão entender por quê. E no final desse livro vai ter uma grande traição também, né? Não vamos falar sobre quem é, porque já seria spoiler para o terceiro livro. Você gostou? Ah, eu já sabia, assim, mas... É que, tipo, igual eu falei no livro do Lidos, o Arthur, ele é uma pessoa muito esperançosa, muito boa até demais. Então, sabe aquilo quando você põe a fé em todas as pessoas, uma hora você acaba se ferrando? Foi isso que aconteceu com ele. Eu acho que foi pouco. Coitado. Devia ter acontecido antes, pelo largar de ser besta. Ah, coitado. Assim, é que duro... Gente, a gente não pode ser besta na vida. A gente tem que ficar esperto, a gente tem que ser esperto. Porque uma hora puxa o nosso tapete. O negócio é assim, né? Já tava escrito já. Ele levou aquilo lá porque ele quis. É besta, idiota. Infelizmente, assim, ele não enxergou o que tava na cara dele. Não foi por falta das pessoas avisarem. Quanto que Dervel falou? Quanto? Acho que foi bom. Devia ter sido mais. Foi pouco. Triste. Mas aí, o final desse livro definiu muito da personalidade do autor. Parece que ligou o botão dele. O botão do foda-se. O botão do foda-se, ele se torna outra pessoa. Eu achei bem... sinistro. Que já era a hora de pegar, se tornar as pessoas, poder ter, assim, Vai poder acontecer alguma coisa, né? Agora vamos ver que eu tô esperando que Excalibur, que é o livro 3, que eu não tô com ele aqui agora, seja um livro que tenha muito sangue. Mas eu acho que vai ser um livro também um pouco triste, porque a gente já sabe, né, muitos personagens que se vão. Porque o Dervel já falou pra gente no primeiro livro, não vai ter como então... a minha opinião sobre ele, eu achei esse livro um pouco mais parado que esse. Eu falei no Lidos, mas vou enfatizar aqui. E eu achei esse mais acontecimentos. Já nas 100 páginas desse livro, eu achei que teve uma reviravolta muito boa, sangue, tiro, porrada e bomba. Mas não é por isso que o livro é menos bom. Não é ruim. Tem os acontecimentos, mas eu achei que aqui aconteceram mais devagar. Ainda mais quando, pra mostrar o momento de paz que teve aqui. Isso. Lembra? Então acho que isso encabeçou bastante, porque... Como vários anos que eles ficam sem guerra, todo mundo vivendo em paz, então acaba mostrando como que é uma vida de paz, que é uma vida monótona, onde não acontece muita coisa, cada um vivendo sua vida diária. Então a gente acaba acompanhando isso, às vezes acaba sendo você acorda, vai tirar leite, depois você alimenta as vacas e por aí vai. A gente acaba acompanhando um pouco disso, e acaba se tornando um pouco monótono, mas eu acho que o Corn já fez isso proposital pra gente ver como que seria um tempo de guerra, um tempo de paz, pra depois ver que aquilo ia acabar, pra gente sentir
na leitura, que aquele momento de paz ia acabar e ia acontecer um monte de desgraça. Isso aí. Qual que é a sua nota? 4 e 3,5. Qual que é o 3,5? Esse. Não, pode ser 4 e 4, vai. Tá bom. Mas, tipo, Agora tá mais 4 e coerente. 4 não. A escrita é muito boa do Bernard também. Dá pra entender só os nomes, que a gente se confunde muito. Só que no início dos livros tem um glossário dos nomes, que ajuda a gente a se situar. E também pode ser um spoiler. É. Também pode ser spoiler. Eu não li os glossários, eu só li de acordo com o que eu fui lendo, porque às vezes eu queria relembrar o papel dos personagens, que é muitas posições aqui no livro. Acontece isso no grupo. Aí no grupo a menina falou, mas eu fui ler o nome, então já mostrou quem era tal personagem. Eu falei, eu nem tinha visto. Mas eu não ligo pra spoiler, né? E o pessoal que participou da leitura com a gente, muito obrigado. Foi muito bom ler com vocês. Foi. As meninas interagiram bastante, deram as opiniões, é tão gostoso. E fique de olho que direto a gente faz leitura conjunta. No Instagram. Né? Sigam a gente no Instagram. Eu mesmo tô lendo The Hate of Betrayed, fazendo leitura conjunta. O Mikael também do Tilando. Tá tendo várias leituras conjuntas. Siga a gente, que a gente direto faz lá. A gente agora quer saber se vocês já leram, se vocês têm interesse de ler, se vocês gostaram da nossa prévia sobre a história. Infelizmente, pelo livro 2, a gente teve que dar alguns spoilers do primeiro livro, mas acontece muita coisa, gente. Muita coisa. A gente falou nada ainda, A gente não falou nada. A gente deu uma prévia das histórias, mas se quem assistiu até o final e pegou alguma informação do primeiro livro, do segundo, eu acho que mesmo assim não vai estragar a experiência de leitura de vocês. Jamais, porque a gente foi subjetivo. Aqui, mesmo assim, vai ter muita surpresa que eu não falei pra vocês. Então é isso, pessoal. Agora vai deixar o link aqui de compra dos livros, a trilogia toda, tá? Vocês comprem pelo nosso link, porque comprando pelo nosso link você ajuda a gente a investir no canal, tá? Assim, algum custo pra vocês. Então, Glaucia? É isso aí, vamos conversar aqui embaixo. Eu quero saber, gente, o que vocês acharam, se interessam vocês. Tá? E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.